Próxima atração no canal 25. Alô, meus amigos, aqui é o Lance Livre no canal 25. Muito obrigado pela sua audiência no formato inédito toda quinta-feira. E aqui o privilégio da nossa programação no canal 25, os horários alternativos. Todos os dias você acompanha aqui o Lance Livre em nome de 7 Materiais Elétricos, na Rua Messina, a equipe do Robson e também com Uniodonto Jundiaí, toda a equipe do Dr. Clóvis, o Pardal, a Uniodonto Jundiaí, que patrocina o esporte da terra da uva. Meus amigos, com a produção da Elisete Furlan, estou com os meus amigos cinegrafistas, o Marcão e o Medina, dois corintianos ferrenhos, né? E com a direção do Johnny Carreira, que me avisa aqui que é corintiano também. Todo mundo é corintiano na casa. Precisamos fazer uma nova seleção aqui, é brincadeira, né? Onde você vai, você encontra corintiano. Olha, daqui a pouquinho, o presidente do Paulista, o meu amigo Dejair Bocanella, que eu até falo já há algum tempo, esse é cabra macho, né? É corajoso, né? Porque assumir e dirigir um clube com tantos os problemas que tem o Paulista, não é só o Paulista, os clubes pequenos hoje do Brasil vivem uma situação terrível. O país sede da Copa do Mundo tem os clubes numa situação, absurda. Chega até a ser realmente vergonhosa a gente apresentar alguma situação dos clubes de futebol de tradição, como é o caso do Paulista Futebol Clube. Mas nesse primeiro bloco, nós estamos recebendo aqui, eu sempre gosto de destacar que aqui no Lance Livre só vem gente boa, gente de qualidade, amigos do esporte. Eu prezo muito por esses 26 anos na crônica esportiva, de ter amigos no esporte através do jornalismo, através do esporte. Hoje está aqui uma fera do esporte de Jundiaí, que brilhou muito mais fora de Jundiaí, mora em Jundiaí, mas as conquistas foram mais fora de Jundiaí do que propriamente em nossa cidade. Aquela velha frase, né? Santo de casa não faz milagre. Está aqui Norberto José da Silva Borracha, técnico de basquete, educador esportivo, já vai falar com a gente. E aqui a primeira participação do comentarista no Lance Livre, em nome de Uniodonto e 7, o doutor Trefílio. Boa noite, bom dia, boa tarde, Trefílio, como é que vai? Boa noite, um abraço, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Prazer estar aqui com o Borracha. Todos que passam por aqui, não sei se eu estou velho demais, o que acontece, todos que passam por aqui, a gente já teve algum envolvimento esportivo, né? E o Borracha, eu vi moleque, se metia até jogar um futebol de salão. Mas jogava bem, não? Mas depois ele abriu perna de pau, foi jogar com a mão, que era mais fácil. Mas um prazer tê-lo aqui agora, foi uma boa pedida ter trazido aqui. E esse significado desse óculos azul hoje, está tudo azul com o esporte de Jundiaí? Está tudo azul, o Paulista está caminhando muito bem. E hoje até ganhou ontem, né? Fim de semana ganhou domingo passado, né? Ganhou a Sub-9, Sub-11, ganhou do Ituano. Vamos ver se agora quando estrear o profissional se ganha também. Paulista, né? Vamos ver se ganha também. Você é um cara realmente bondoso, Trefílio. Falar que está tudo azul no esporte jundiaense, você é muito bom, olha, né? A cara do presidente nosso lá. Mas do homem do dinheiro, não tem problema. Depois você vai perguntar isso para ele. Boa noite, seu Borracha. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho um prazer enorme de recebê-lo aqui no nosso estúdio, aqui no Lance Livre, canal 25. Você é meu amigo, meu irmão. Um abraço para você. Boa noite. Eu acho que é um prazer. O Trefílio falou uma coisa muito importante. É bom estar entre amigos. De uma forma ou de outra a gente tem um contato. O Trefílio era vizinho da Esportiva, pulava o muro. E eu jogava futebol, eu gostava de jogar futebol. O Trefílio também era perna de pau, porque ele também ficava, tô brincando. E ele falou uma coisa interessante, porque às vezes a gente não era escolhido e eu ia jogar basquete aqui do lado ali, eu e mais um grupo, né? E eu acabei indo jogar basquete, porque eu sou muito amigo do Dalmo. E o Dalmo falou, você vai ser muito mais habilidoso com a mão do que com o pé. E eu adorava jogar futebol. E no fim eu acabei indo para o basquete por uma história maravilhosa. Maravilhosa. Tem história. Você concorda nessa introdução, na abertura do programa? O Borracha é de Jundiaí, é estabelecido em Jundiaí, né? Conhece o governador da Vila Ares, dizem, né? Mas conquistou títulos fora da cidade. Eu acho não que não tenha conquistado títulos em Jundiaí, conquistou sim. Mas de renome nacional, fez um né? trabalho bom no Divino, quando o Divino começou. Mas o Jundiaí não comporta 2, 3, 4 treinadores de basquete. Jundiaí, infelizmente, não tem. Aliás, o basquete não tem. Cada cidade tem uma equipe só, né? Então o Borracha teve que alçar voos mais altos, né? E nesses voos ele teve grandes conquistas. E aqui o currículo, aqui a pesquisa da nossa produção, bicampeão mundial de clubes,
bicampeão sul-americano sub-17, tricampeão sul-americano da seleção adulta, aí tem o tricampeonato sul-americano de clubes também, né? Quais os clubes, ô Borracha? Consteca, Unimed Araçatuba e Seara Americana. Aliás, esse falou de Unimed Araçatuba, não sei se está comigo ou está com você. Não, está Trefeiro? com você. Está comigo aqui? É. E eu vou trazer essa figura aqui também, está aqui, ó. Nesse... O Nelson Luz. Nelson Luz era o assistente. O pai da família Luz, né? O conhecido morto. Por favor, Marcão, eu quero trazer o morto aqui. Está mais vivo do que nunca, hein? Vai participar com a gente aqui. Tem uma história bonita no Uma basquete. lenda no basquete. Uma lenda, né? E não é morto que recebe o salário família lá do Lula? Mas não é o caso desse aqui, né? Traz o morto aqui. Esse morto está vivo, né? Aqueles que recebem e já foram, né? Recebe em nome de muitos aí. Nelson Luz. Ó, vou virar rapidinho. Esse era o time, ó. Olha, Marcão, que efeito que eu fiz aqui agora, hein? Era esse time? Era esse time aí. Tinha Transição. duas americanas, a Ruth. Era um time jovem que surpreendeu naquela época o Leite Nestlé. Naquela época o basquete passava em TV aberta. Foi na TV Bandeirantes a final foi 72 a 88. Foi a primeira convocação após esse título que eu tive para a seleção adulta. Isso aqui, esse ginásio aqui é em Araçatuba? No Chile. Ah, o sul-americano. Em desculpa. Santiago. Mas fantástico. Então, aqui ainda no currículo do professor Norberto Borracha, vice-campeão da Copa América de Seleções, tetracampeão brasileiro, entre eles é um título com o Fluminense, né? Fluminense, Paraná e agora... Mas esse Fluminense Seara marcou muito. Americana. O Fluminense foi maravilhoso. Acho que foi uma festa... Eu sou a favor, não sei a opinião do comentarista e a sua, Borracha, o nosso Trefilho, eu sou a favor em que pese ter alguns probleminhas que precisam ser aparados, mas eu sou muito a favor dos clubes de camisa investirem no esporte amador. Acho que a única dificuldade que tem são as torcidas. A paixão. São as torcidas. A torcida do esporte de salão é diferente da torcida do esporte de campo. Verdade. E se conseguisse educar, agora os 7 saíram lá de Oruro, já voltaram para o Brasil, já vai começar a dar tiro nos negros, é complicado, né? Então eu acho que as torcidas ainda falta um pouco de educação ainda, porque seria muito bonito, pessoal, um Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos disputando um futebol salão, um basquete, um vôlei. E até que nos bastidores, quando a gente tomava o nosso delicioso café, foi você que fez o café hoje, Marcão? Espetacular. A gente tomava um cafezinho aqui e o Borracha falou que até hoje você lembra com muita saudosismo, chega a arrepiar quando fala daquela final com o Fluminense. Como festa de basquete, foi a maior festa. Porque naquela época o Fluminense estava numa decadência no futebol, estava na segunda divisão. E o basquete feminino entrou no basquete. Então a final foi no Tijuca, tinha 4.000 de pessoas dentro e mais 4.000 fora. Será que era o Francisco Horta, o presidente do Fluminense? Pelo menos era não era o Horta. O eterno presidente do Fluminense é o Francisco Horta, Inclusive, eu fui depois nós recebemos naquele... O Fluminense é um clube muito tradicional, né? É elite, né? Carioca, é elite, né? Do caramba. Mas é assim... Nós tivemos no salão, inclusive eu era para ter trazido um cartão de prata como se fosse pessoa... Como se fosse quase um sócio honorário do Fluminense na época. Personalidade do Fluminense. Até hoje eu tenho grandes amigos no Rio de Janeiro. E aqui aí outros títulos. Campeão brasileiro universitário, premiado pela Federação Paulista. Uma pergunta que você tem... você esteve no outro ciclo do Lance Livre, você não esteve comigo lá, né, na outra TV. Mas teve, né? Várias vezes, né? Mas é uma pergunta que não pode calar. Que qualquer programa que você vai, tem que perguntar, né, Trefeira? Por que Borracha? Puta, é porque é familiar. Porque meu tio tinha apelido, que inclusive foi técnico do Paulista em 1960. O Trefilho deve lembrar. 67, 68. Você chama o Trefilho de velho, Borracha? Por favor. Não, porque o Trefilho é contemporâneo, mas ele tem mais história. Ele sabe mais da história. Então explique, por favor, mestre. E eu acho que foi em 68, junto com o Vanderlei Pires na época. E no bote. E ele adorava jogar bote. Aí passou pro meu pai, que era borrachinha, depois aí veio pra mim, borrachinha, porque meu pai jogava também na esportiva, e aí quando, sobrinho do Borracha, aí foi ficando. Mas você sabe por que eu perguntei isso pra você? Porque realmente tem uns nomes e alguns apelidos, e alguns, acho que é isso mesmo, né? Sobrenomes, são marcantes no esporte, né? Borracha ficou marcante, acabou ajudando você também, em partes, a sua competência que criou seu currículo. Mas eu, por exemplo, tenho uma história parecida também. Meu nome é Rivelino mesmo, em homenagem a Roberto Rivelino. E quando comecei a tomar noção do que era o meu nome, quando criança, eu sofri muito bullying, né? E não gostava. E eu falei para meu pai, meu saudoso pai, falei, pai, quando eu completar 18 anos eu quero trocar meu nome, que eu não aguento mais. Era uma situação terrível. E hoje, eu sou muito grato ao meu pai. Você queria pôr Geraldão, né? Geraldão nada. Birubiru. Sócrates, né? Birubiru já pôr. Mas de fato foi uma história muito bacana, porque hoje eu agradeço muito ao meu pai, que o fato de eu ter uma história
acho que de respeito no jornalismo esportivo também, pela competência, pela amizade, pelos companheiros que eu tenho ao meu lado, equipe técnica, pessoas que não aparecem, mas o nome ajudou. E o nome Borracha ajuda muito. Chamam mais você de Norberto ou de Borracha no meio do basquete? Norberto é minha mãe, minha irmã, né? E na quadra? Na quadra, tudo Borracha. Eu também jogo até hoje o basquete veterano, tem um monte de coisinha assim. Até eu estava falando com o Deja antes de chegar, que eu falei que a primeira conquista que nós fizemos importante foi um campeonato brasileiro juvenil, que até nós fizemos até uma festa, acho que foi o 9º encontro, acho que até conversei com você a respeito. Você mandou. Nós somos 90 pessoas envolvidas com o basquete de Jundiaí. E eu voltei de carona com o Deja. O Deja saiu daqui na quarta-feira para assistir 3 jogos e nós fomos campeão brasileiro naquela eleição. E eu vim de carona com o Deja. Então, minha amizade, então, porque eu falei, eu estou muito entre amigos, né? E essa foto aqui, o que é? Essa foto foi um jogo do Brasil. Olha o bolão, Trefilho. Bolão lotado, não faz muito tempo não. Isso aí foi em 2006. Foi um jogo amistoso do Brasil contra a seleção do Canadá. Aí eu fazia parte da comissão técnica, até o Taralo, que é de Jundiaí, deve estar na comissão técnica, né? Era o Barbosa o técnico, eu era o primeiro assistente, o Taralo era técnico da seleção sub-21 e era o terceiro assistente da seleção brasileira. E o bolão lotado, uma festa maravilhosa também. O Barbosa tem uma semelhança com você, hein, Trefilho? Olha só, aqui no dedo aqui, olha. O Trefilho é bonito. É igualzinho. Só o óculos do Trefilho já muda tudo aqui. Barbosa, uma figura também que eu tenho muito respeito. Agora, deu para focalizar, Marcão? Beleza. Agora, antes da gente continuar no assunto basquete aqui, o Borracha, o Trefilho, a gente vem batendo essa tecla já há alguns programas. Hoje é o 7º programa Lance Livre aqui no Canal 25. Muito obrigado a você pela audiência, credibilidade, obrigado a 7 Materiais Elétricos, muito obrigado ao Uniodonto Jundiaí, a Flex Table. Mas, na verdade, hoje o bolão é pouco utilizado. A gente vem batendo na mesma tecla, não é, pelo amor de Deus, o bolão é um marco do esporte de Jundiaí. Ele é tombado, né? Eu adoro o bolão, mas Jundiaí falta uma arena, né? Antes de vocês discutirem, nós temos aqui uma matéria, é a matéria mesmo que nós vamos colocar agora, acho que foi um dos últimos, ou se não o último grande momento, acho que foi antes. Isso foi depois. Isso aqui foi depois? Então depois. Podemos considerar que foi um dos últimos grandes momentos de um ginásio cheio de um esporte de alto rendimento, alto nível, no bolão. Uma final de voleibol, até conversar o Dejair me chamava a atenção, o que significava ter uma equipe de alto rendimento na cidade, né, Trefilho? Leites Nestlé. Né? Deixou uma marca bonita, mas passou muito rápido, né, Trefilho? Eu assim, apesar da exposição da cidade, naquele momento de transmissão, eu não gosto muito dessas equipes efêmeras, né, que passam como um... Projetos de verão? Passam, então, mas se você falar de um moleque qualquer de leite moço, você não vai ligar com o Jundiaí, não. Ele vai abrir a lata e Ele vai querer fazer uma batidinha com vodka e crack, maconha e tomar o leite moça lá, porque não vai lembrar do vôlei de Jundiaí, não, com certeza. Não vai lembrar? Não Você vai dessa lembrar. opinião também? Você é a favor ou contra esse projeto? Eu cheguei a trabalhar no Leites Nestlé no basquete. Em Sorocaba? Em Sorocaba. E para mim foi a maior... Nada igual em termos de estrutura de marketing. Na Feitosa era era Feitosa, dirigente, né? Mas nada é igual. Mas é o que ele Quem falou. viu, viu. É uma equipe que passa... Todo investimento muito alto, o tomo também é muito alto. Do mesmo jeito que ele vem alto, acabou e não deixou nenhum legado. Não foi feito escolinha, não foi feito verdade. trabalho paralelo, não teve um envolvimento com a cidade, não teve uma identidade. Até E ficou mais tempo lá. Mais tempo, E a identidade é que nós estamos falando com o Deja. Pô, o resgate do Ricardo para o Paulista é resgatar a identidade da cidade. Você sabe que tem uma certa coincidência esse projeto Leites Nestlé com... Desculpe a comparação, se você depois não concordar, Dejair, nós vamos falar sobre isso aí. Daqui a pouco o presidente paulista, Dejair Bocanella, vai sentar na do Borracha. Vai falar das contratações, das novas contratações. Vai sentar na cadeira do Borracha daqui a pouco. Mas, na verdade, tem uma certa semelhança. Leites Nestlé e Parmalat. Tudo com prazo de validade, não é verdade? E o legado, né? É aquela velha história, né? Você que, quando tem o poder, sobe na cadeira do rei, né? Acha que tem o poder e faz o que quer, né? O tombo é maior, né, o Borracha? E depois para recuperar... O Deja tem uma coisa, como o Trefilho, como você ou eu, nós somos jundiaenses nato, então é um amor muito maior pela cidade. Ele não foi assistir um jogo de basquete lá em Uberlândia, não é um amor pelo paulista só, é um amor pelo esporte da cidade, né? Pelas pessoas, então, o Deja como presidente, ele significa o próprio torcedor, o próprio... Ou seja, as entidades estão acima dos homens, das pessoas, mas o respeito faz parte. Vamos voltar no tempo? Leites Nestlé, era o Sérgio Negrão, o técnico do Leites Nestlé aqui em Jundiaí, era, né? Acho que era o Sérgio. Foi o era Sérgio, isso? né? Chegou, acho Contra o Rexona, que ainda era de Curitiba,
do mestre Bernardinho. Coloca aí. 16 para o Leites, 15 para o Rexona. Ricarda vai sacar. Match point para o Leites. Fernanda, bola dentro, jogo empatado de novo. 16-16. Raquel vai sacar. 16-16. Saque da Raquel. Levantamento. E o ponto do Leites, o 17º. 17-16, de novo o Leites na frente. E a situação para o Leites muito mais periclitante, porque elas precisam dessa vitória para poder partir para o jogo final. 17-16. Tara parece que sente ali o ombro. Também não é para menos, né? Estamos chegando, ou já passamos aí de 3 horas de partida. Vai sacar Tara, 17-16 para o Leites. Fernanda, Stefânia. Bola que volta, Roupone passou. Fernanda, outra vez o bloqueio, outra vez a cobertura. Bola da Raquel, desviou na Virna. 17-17, empate de novo em Jundiaí. Olha só a expressão ali da Estefânia. Vale ressaltar e o parabéns especial para todas as jogadoras em quadra, tanto o Rexona quanto o Leites. Preparo físico nota 10. Muito bem preparadas as duas equipes. Daniele. Bola ficou no bloqueio, olha a Fernanda. Com a Raquel, vem do fundo, bola dentro! Bola dentro, é ponto do Rexona, passa à frente o time do Paraná. Passa à frente o Rexona, 18-17. 18 Rexona, 17 Leites Nestlé. Stefânia autorizada, está sacando. O levantamento, Virna. Olha a bola, pode ser a bola do campeonato. Raquel atacou, e o Rexona é campeão da temporada 97-98. A festa é do Rexona, campeão da temporada 97-98. Se abraça o time do técnico Bernardinho. O Rexona é o campeão da Superliga Feminina temporada 97-98. Eu realmente vendo essas imagens, eu até concordo com você que são projetos rápidos. Quando sai, deixa um espaço muito grande. Vazio, né? Mas que era bonito o bolão lotado, era, né? Mas é lógico, a gente gosta do bolão. Eu aprendi a gostar do futebol salão assistindo jogos no bolão. Tempo de Unidos, de Clube da Fonte, né? Então, eu gosto do bolão gratuitamente. Então, lógico, aquilo lá cheio e é bonito. Mas, como o Borracha falou, não tem um legado, não sobrou nada. Nem a plaquinha de indicação ali era no banheiro. Tsunami, né? Levaram embora. Tsunami que passou. Aqui tem uma outra foto aqui, em Assunção, no Paraguai, Borracha, é isso? É um campeonato sul-americano. Aqui também. Eu não lembro o ano também. Tá aqui o Taralo aqui, tá aqui o não, acho que isso aí foi na Colômbia, ou não? Não, é Paraguai mesmo, tá aqui na legenda, Paraguai, né? Paraguai. Campeonato sul-americano. Muito bom. Agora, Borracha, você atualmente está trabalhando com basquete de competição? Estou na Unip só. E dou aula também na Faculdade de Medicina de Basquete, tanto feminino como masculino. Estou um pouco afastado da competição e do alto rendimento. Como eu falei, até um pouco desgastado. Voltei a estudar, estou fazendo MBA de Gestão e Marketing. Até falei do óculos do Trefilho, que seria um grande lobby para o lance livre. Tá vendo, Trefilho? Então, dá para fazer um jabá aí. Firmar a marca. O João já regalou, a Elisete e o João já regalaram o ouro. Jabá aqui não, hein? Ou uma ótica para o Trefilho, aí a marca registrada do programa. Brincadeira, hein, Trefilho? Agora, de fato. Pois não, desculpa. Eu acho que até perdi a... Você estava no marketing, né? Falando de marketing, mas Você falou da Unip? É da Unip. Mas não o Jundiaí, né? Não, a Unip do Estado, a seleção do Estado. E por que a Unip patrocina o Corinthians
no futebol de salão, né? Porque o não diretor... é possível trazer o Unip, por exemplo, para patrocinar um projeto esportivo aqui em Jundiaí? Pode, por que não? A Unip teve parceria com o São Caetano. Está sem parceria o basquete feminino. Olha aí. Mas aí são outros aí tem que ter caminhos, porque o diretor da Atlética Unip, que eu faço parte, que é o Roberto, ele é diretor dos esportes armadores do Corinthians. E você está lá? Tô. Olha aí, Trefilo. Mas, a equipe, eu tava falando com o Trefilo, bom, mas quem joga? Eu falei, joga a Jaqueline, que jogou aqui, a Ariadna, que é a cubana, que está em Americana, a Geisa, que estava em São José, até a Nádia, que agora foi para o Recife, então vou ter que ter peça de reposição. A Carla de Jundiaí vai jogar pela Unip, que está na Seleção Brasileira Sub-19, Carla Lucchini. É um time fantástico. E nós estávamos discutindo sobre isso. A grande saída que eu vejo para o basquete feminino, que está num momento difícil, são as universidades. Tem pouco time participando do 7 basquete? equipes, não. Então, eu acho que... Brasil tem 7 equipes. Se as universidades abraçassem essa causa, mas aí as entidades que comandam CBB, FPB, ou seja, federação, confederações, teriam que entrar em consenso com isso. Por exemplo, a Unip foi a última campeã universitária brasileira. E eu não sei até agora se o basquete feminino vai para a Universiade, que começa agora dia 10 de julho, na Rússia. E eu teria que, teoricamente, eu faria parte da comissão técnica da Seleção Brasileira Universitária. Mas eu não sei se vai, porque ainda está em negociação. Na semana passada, aqui com a presença do mestre, meu querido amigo professor Laércio Borelli, foi bem bacana, né, o Trefilo? A presença do Borelli, nós tocamos no assunto e o Trefilo foi muito enfático quando eu perguntei para ele qual a importância de uma equipe de alto rendimento, um alto investimento para a educação. Falta para Jundiaí isso aí, Trefilo. Por que será que São José dos Campos tem e Jundiaí não tem? Aliás, tem várias cidades, tem várias equipes de rendimento. Não estou com inveja de São José, Eu acho que Jundiaí, assim, pôs a filosofia do esporte de base e tal, é legal, o esporte de recreação é legal, mas é gostoso ter uma equipe de ponta. Não importa né? a modalidade. É gostoso uma equipe de ponta. Filho, deixa eu me intrometer no que vocês estão falando. Essas cidades que têm equipe de alto rendimento, elas têm, dentro das leis municipais, alguns fundos de apoio ao esporte. Então, com o recolhimento do INSS, com o recolhimento de IPTU, uma porcentagem X. Essa do IPTU é uma novidade. Isso. São José dos Campos? São José dos Campos. Trabalha com IPTU? São José, São Caetano, tinha até pouco tempo. Agora no Rio de Janeiro, uma cidade lá muito legal, lançando um projeto legal. Existem leis para isso. Até estava conversando com o Deja a respeito disso. A respeito disso, que eu acho que pode ser uma saída. Eu sei que o professor Laércio tentou, eu sou amigo pessoal do professor Laércio, o Laércio tentou me trazer para Jundiaí também, mas aí não vem ao caso, mas não vinha nem sei para o basquete, ou viria para uma outra área, tentando estruturar, montar esses fundos, ir atrás de leis de incentivo. Eu acho que nós temos... Até a Olimpíada nós temos muitas leis a serem utilizadas. Agora você teme pelo fim do basquete feminino em termos de competição forte, de uma seleção forte. O Brasil enfraqueceu as suas seleções, é verdade, né? Inclusive, desculpa, Borracha, falei Tará, estou lembrando Tará que eu vi uma foto dele aqui agora. É uma pessoa que eu tenho muito respeito, que em breve estará com a gente aqui também. Coloca as imagens, por favor. Nós estamos vendo um Brasil e Cuba, em Havana. Dick Fidel premiou Paulo e Hortência. Pode deixar rolando essas imagens, nós vamos falando. Mas eram duas fora de série, né? É difícil hoje achar uma fora de série. Depende muito do coletivo, depende muito do investimento, mas não está tendo isso, né? É o que eu falo, nós tivemos 7 equipes no Campeonato Nacional, é muito pouco. Então, não estou nem falando de qualidade, nós não temos quantidade de praticantes. Não dá meia equipe por estado. E o último campeão foi o Sport Recife, com todas as meninas oriundas de São Paulo, resgatou, é um cara fantástico, é o Roberto Dornella, sou amigo pessoal. É um cara de uma família tradicional, com muita grana. Se precisar, põe o dinheiro no bolso. Pôs, né? Teve o esporte em decadência no futebol. Mas não é assim que funciona, né, Trefilo? Mas não é. Se você tiver que investir, colocar dinheiro no bolso, vai até ganhar campeonato. Mas aí o ano que vem? Mas ele conseguiu, e com isso ele conseguiu vários patrocínios paralelos. Está fazendo um trabalho social paralelo, então acho que foi muito... Pelo menos é mais um estado que está fazendo. E lá em Recife eles conseguem o engajamento da torcida, né? A torcida. Eu acompanhei, a Fabiana jogava lá, que jogou aqui. A Fabiana Guedes. E a gente tinha um contatozinho assim e tal, e eu via a vibração dela e o povo vibrando. Ele consegue um certo envolvimento. Porque é uma atração na cidade. O esporte não é só educação, mas é um lazer para a cidade.
Poxa vida, eu me lembro, você mais do que ninguém sabe disso, Trefilho. Bolão de sábado à noite para ver um Cosmar e um Morando jogar, lotado. Segunda-feira à noite para ver jogo de Jundiaí. Jogo de futebol de salão, para ver o Siga Divino lotado o ginásio. Para ver um... Poxa, eu vou te falar. Nós estamos com um minutinho para sair para o intervalo, tem mais algumas fotos aqui. Enquanto isso, o Trefilho faça... Enquanto nós vamos mostrando as fotos... Aqui com a família, né, Borracha? Mas faça uma pergunta para o Borracha aí, nós vamos mostrando as últimas fotos aqui, por favor. Tem planos para alguma coisa para Jundiaí ou não? Tudo é política. Você tá com cara? Eu estou me envolvendo em alguns projetos, mas não em Jundiaí. Eu tenho amizade com quase todos, inclusive 4 dos secretários foram ex-alunos, ou seja, o Cristiano Lopes, o Aprilante, o Cerezer, Marcelo, o... como é que chama? Que é o último aí, que eu até falei o nome dele. É que tem uns que a gente tenta ligar e nem tem telefone mais, não, né? Essa que é a verdade. Então, não sei, tudo é política, tudo é momento. Gostaria muito de poder estar ajudando, mas eu acho que tudo tem na hora certa. Eu tenho um trabalho legal na Unip, tenho intenção de ir para a Universidade, não sei se vai, mas eu acho que estou aí aberto a Universidade, pelo que eu entendo, só se a Unip abraçar, senão não vai. Porque a federação, a confederação não vai. Porque é o COB passou para a CBB. A CBB assumiu as seleções. Por exemplo, a seleção masculina de novos está indo com o Rubens Manhano para a Universidade. E nós vamos fazer alguns amistosos na China. E eu achava mais interessante a Universidade com uma seleção de novos, onde você jogaria com várias escolas diferentes, em vez de jogar só com os asiáticos. Minha opinião. Cada um faz o programa que quiser. 10 segundos para encerrar. 10 segundos para você, Borracha. Eu sou do tempo que na aula de educação física jogava muito handebol, né? Era só handebol, só handebol. Você acha que o basquete, qualquer outra modalidade, sai da escola? A saída é a escola. Eu acho que o grande... Nós perdemos a escola como referência esportiva. Como parceiro. Como parceiro. Se não resgatar... Isso o Bernardinho falou, o Zé Roberto falou, todos os grandes têm falado, e eu falo também. Eu fui dar aula ano passado na DIB. Na DIB é no Santa Gertrudes. Certo. Você não tem noção o nível técnico dos alunos e a quantidade de bons e talentosos. Falta o quê? Um trabalho dentro da escola. Não, é bom o centro esportivo, nós temos 18 centros esportivos, fantástico. Mas a escola tem que ser a referência. É a pedra bruta que precisa ser lapidada. Borracha, Norberto José da Silva, amigo do esporte, competente. A gente gosta muito de você, Borracha. Muito obrigado pela sua presença aqui no Lance Livre, Canal 25, e que Deus te proteja, Borracha. Eu acho que é um prazer muito grande e espero voltar outras vezes, para a gente ficar... Coloca na agenda, Elisé. Muitas outras vezes e estar entre os amigos, né? Que a gente começa a resgatar história, passado, que o Trefilho jogava futebol, que pulava o muro da esportiva, e a gente tinha amizade. Para ver o Zé Bellini, o Ivo jogar futebol, muitos amigos ali que eu deixei na esportiva, como o Trefilho, o Deja que foi me ver jogar quando eu tinha 18 anos, imagina. Da ex-esportiva, né? Ex-esportiva. Que pena. José Carlos Bellini Peterson vai estar com a gente aqui também em breve. Guaraci Alvarenga já está agendado. Não pode cantar professorinha, ele chega e quer cantar professorinha. Não querosene também não, hein? Já voltamos. Obrigado, Borracha. Um grande abraço para você. Daqui a pouquinho, após o intervalo, em nome de Sete e Uniodonto, outro amigão do esporte, o presidente do Paulista, Dejair Bocanella, vem aqui para o cenário, aqui para o programa, para o Lance Livre. Voltamos já. A Sete tem os melhores preços em material elétrico. Pode conferir. Luminária de emergência com 30 LEDs recarregável R$ 29,99. Arandelas a partir de R$ 27,00. Atendimento rápido, entrega grátis e os melhores preços. Rua Messina, em Jundiaí. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas em sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Atendemos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Oferecendo um serviço de qualidade por um preço menor do que você imagina. Queremos ser o seu dentista. Nós somos a Uniodonto. Alô, meus amigos, voltamos aqui com o Lance Livre no Canal 25, em nome de Sete Materiais Elétricos, Uniodonto Jundiaí. Um grande abraço a todos. E agora, no segundo bloco do programa, mais uma vez, obrigado ao professor Norberto José da Silva, o Borracha. Mais um amigo do esporte com a gente aqui, Trefilho vai apresentar. É amigo nosso, é corajoso esse homem, Trefilho.
Eu diria mais que ele é meio louco, né? Às vezes o pessoal até faz algumas críticas, né, via redes sociais, tá? Eu fico meio revoltado, porque pegar o lugar... Eu não quero o lugar dele. Aqui está Djair Bocanella. Boa noite, presidente. Grande presidente do Paulista. Obrigado pela presença, viu? Boa noite, eu agradeço o convite de vocês, tudo, e estamos aqui para falar algumas coisas do Paulista. Que é sempre gratificante falar de Paulista. Muito, muito. Aqui é um dos pilares do nosso programa, é o Paulista também. Desde o início, esse é o 7º programa, na última edição nós tivemos aqui, já recebemos o Ricardo Diabo Loiro, o próprio Carlos Alberto, treinador de goleiros, né? O Goto. O Goto, Gabriel Goto, o Adilson Fredo, e tudo falando, sempre toca, direto e indiretamente a gente fala do Paulista Futebol Clube. Em outro ciclo, várias vezes o Djair participou do Lance Livre e agora aqui no Canal 25. Louco por quê, Trefilho? Porque assumir um clube do jeito que é o Paulista é loucura, não? É porque ninguém sabe, eu também não sei, mas eu imagino que nas costas dele deve ter alguns ônus aí dessa bagunça toda. Que eu fiquei guardadas as devidas proporções do Clube São João, eu tenho problema até hoje. É difícil, né, Deja? Sobra alguma coisa, a responsabilidade dele é muito grande, ele tem uma responsabilidade civil, até né? Policial. Eu fui chamado na Polícia Federal em Campinas, para você ter uma ideia. Né? Imagine só a situação. Então a coisa é complicada. E aqueles correntes falam, não, tem que dar, tem que pagar. Não é assim não, a coisa é difícil. Eu imagino que eles estejam fazendo um grande sacrifício. Eu sou meio otimista. Eu falo sempre que mais uns 2 anos de primeira divisão a gente equilibra as coisas. Não sei se é isso, assim que ele vê e tal. Mas porque tá saindo o ranço, né, daquela maldição. Do banco maldito, está saindo o ranço. É duro sobreviver, mas se sobreviver 2, 3 anos, eu acho que a gente consegue. Pode ter muita tradição. Djair, é isso? A gente também acredita, o trabalho que a gente está fazendo também, a gente acredita que aí, uns 2 a 3 anos, a gente consiga superar. Nós temos ainda com a história do parceiro, nós temos 2 pendências pesadas. Uma é cota de federação, que nós fizemos, sempre foi feita antecipação, e a antecipação que era para ser paga esse ano, o ano passado, não conseguiu em função dos débitos trabalhistas que prevalecem sobre tudo. E temos aquelas famosas debêntures, certo? Que está aí rolando, não sei o que vai acontecer. Debêntures, para falar o português bem claro, seria assim, mais ou menos nota promissória? Mais ou menos, porque hoje eles poderiam ter se tornado donos do clube em função daquelas debêntures, não fizeram essa opção e eles fizeram a opção pelo empréstimo. Então o Paulista deve esse dinheiro para eles. Então está sendo negociado isso tudo, vamos ver o que vai acontecer. Que situação maldita, hein? É uma situação muito ruim. Tá saindo um monte eu tenho acompanhado pelo Cine Clube, estão tentando um monte de coisas, não para o Paulista, para os clubes de um modo geral, né? O problema é que o banco não ajuda quem precisa, ajuda quem não precisa. Né? É lógico. Mas ele só ajuda onde ele vê que ele vai ter um ganho lá na frente, senão eles não vão atrás. O que o Trefilho está falando, existe uma discussão no Ministério do Esporte e dentro do governo federal, um projeto de anistia para os débitos fiscais dos clubes, mas com a condição de que esses clubes façam investimentos nos esportes olímpicos. Ora, o Paulista já tem um investimento no esporte olímpico. O Paulista tem futebol feminino, as categorias de base, tem o futebol feminino. E se quiser pode até ampliar, né? Pode até ampliar. Eu acho que existe esse projeto que, como você falou, do Alaércio, que o sonho do Alaércio era um dia todas as modalidades que representam Jundiaí nos jogos regionais e nos jogos abertos vestirem a camisa do Paulista. E ele confirmou isso semana passada aqui mesmo. E o secretário que está hoje, o Cristiano também já falou para mim que ele gostaria de ter essa possibilidade. Jair, com o banco, especificamente com o banco, esses debêntures, qual é o valor dessa dívida? O que o Paulista deve para o banco? Olha, Rivelino, nós devemos, em termos de antecipação de cota, por volta de 1.200.000, 1.300.000.
E as debêntures, eu não vou conseguir dar um valor exato, porque os valores que foram aportados no clube foi por volta de 4 milhões de reais. Isso em 2007, 2008, certo? Eu não sei dizer para você a correção desse valor. A gente calcula que isso deve estar por volta de uns 7 milhões e meio. Se aparecer um cidadão aí, uma empresa que queira assumir o Paulista, o Trefilho vai assumir o Paulista, qual é a dívida geral do Paulista para limpar tudo? Olha, deve estar girando por volta de 20 milhões de reais. Trefilho, na realidade... Lógico que nisso daí tem por volta de 3 milhões e meio a 4, que é o condomínio que nós fizemos com todos os débitos trabalhistas. Dívidas, né? Está garantido o pagamento ou não? Veja, nós tivemos esse ano, nós aportamos nesse condomínio 1 milhão de reais. Já foi? Já foi. Tá. Já foi. Já tem uma série de pendências que já foram resolvidas. Tá. A proposta para o ano que vem é por volta de 450 a 500 mil reais. E assim... Até que são um prazo de 5 anos. É o que fez o Grêmio no passado. Exatamente. Então, isso é uma dívida que está equacionada. Sob controle? Sob controle. Lógico, nós não podemos sair da Série A do Paulista, porque senão aí nós vamos ficar complicado para poder dar, por exemplo, o ano que vem 400, 500 mil reais, o outro ano 400 ou 500 mil reais. Né? Então, tem esse projeto de dívidas tributárias que podem dar uma aliviada nessa dívida. Então, são tudo outras questões que a gente está tentando, algumas dívidas de cíveis, que são aluguéis de imóveis, esse tipo de situação, IPTU, tudo, que também a gente está começando a negociar para poder ter uma parcela para você pagar no ano, então você consegue ir equilibrando as coisas. Trefilho. Quantos anos está amarrada a cota da televisão? Boa pergunta, essa é... Mais ou menos assim. Como assim? Comprometida. Você está comprometida. A cota do ano que vem, por exemplo? A cota do ano que vem, ela tem uma parte que deve girar por volta de 500 mil reais que está comprometida. Com o banco? Não, com a federação. Porque hoje nós não temos, na federação não tem nenhum bloqueio trabalhista ou outro tipo, certo? Então, o que acontece? Teoricamente, hoje nós temos aí 500 mil que nós já antecipamos, primeiro, para pagar aqueles atletas que foram ao sindicato, os outros atletas que ficaram aqui, e agora deve entrar amanhã ou na quarta-feira mais 200 mil, que é para a gente dar uma amortizada também nos salários que a gente tem. Esses 200 mil também vem da cota da Federação Paulista. Vem da cota da Federação, quer dizer, então a gente deve estar aí por aproximadamente com 500 mil reais da cota do ano que vem. Comprometido isso em percentual, você acredita que a cota do ano que vem deve chegar a 3 milhões, mais ou menos? Não chega acredito, a isso. Não acredito. Não chega. Se, como se tem se comentado alguma coisa que deve melhorar alguma coisa, eu acredito que possa chegar, desse ano foi 2 milhões e 100, o ano que vem, se correr tudo bem, melhorar bastante, chega a 2 milhões e meio. Tirando os 500, o resto vai para pagar a conta. Não, teoricamente, os 500, os 2 milhões que estariam, é para a gente tocar o Campeonato Paulista, desde que a gente consiga, daqui para o final do ano, ter uma renda que não comprometa que não comprometa esse dinheiro. A verdade é aquilo que você falou, Trefilho, é vender o almoço para pagar a janta. E não tem nenhum projeto, nós somos pequenos, tipo sócio-torcedor, alguma coisa, isso é uma coisa... Bem perguntado. Aliás, tem muita Acabei de ganhar, eu fiz aniversário sábado, parabéns para mim. Eu mandei uma mensagem para você. Eu ganhei o senhor viu a mensagem ou não? Vi. Então tá bom. Eu ganhei uma carteirinha de sócio-torcedor do meu filho, do Corinthians. Gostaria de ter outro... O senhor torce pro Corinthians? Eu sempre falei... o sócio-torcedor, que agora se chama sócio-torcedor, eu falava, tem que ser sócio do Paulista, mas tem que ter alguma vantagem. Eu era sócio do Paulista, até tenho no meu museuzinho lá umas carteirinhas do Paulista antiga, mas eu não tinha vantagem nenhuma. Na hora que eu ia comprar o ingresso, quem não era nada, comprar o mesmo ingresso que eu. Assinado pro seu Aili e seu Nascimento, né? Por aí, assim, eu tenho os recibos lá. Bem feita essa pergunta. O nosso marketing está terminando de fazer esse projeto, que é o sócio. Nós estamos montando o sócio torcedor. Nós vamos ter 3 categorias. Então, uma categoria ele vai ter
10% de desconto no ingresso, outra categoria 30%, outra 70%. Faixas, né? São 3 faixas. E nós estamos montando também um outro projeto, que aí a gente vai esperar o apoio do poder público, que aí não vai ser sócio, porque o empresário não pode ser, a empresa não pode ser sócia do clube. Então é o empresário amigo do Paulista, também com 3 categorias, certo? E com valores, não valores exorbitantes para uma empresa. Talvez para uma pessoa física esse valor seja exorbitante, mas para uma pessoa jurídica talvez não seja exorbitante. Por quê? Porque a gente entende que ao invés de você pedir muito para poucos, a gente pode pedir pouco para muitos. Mas por que E por isso que a gente vai contar com o poder público, com a associação comercial, com a Ciesp, com o CDL. Para quando isso aí, Jair? Nós estamos terminando. Porque eu imagino que o senhor também deve estar de saco cheio, desculpe o termo, de promessa, né? Não tem a menor dúvida. Eu digo sempre, já disse isso em outros programas de vocês, que se todo mundo que encontra comigo na rua desse uma moeda, né? Uma moedinha, o Paulista era um clube... Mas é só ganhar um campeonato e aí no corpo de bombeiros sobe todo mundo para puxar o saco. Ah, sim, aí... Político, empresário... Principalmente os políticos, que são os primeiros a subir, como já aconteceu. Para pôr a mão na taça é uma maravilha aparecer na foto. Mas eu acho que agora, o Paulista sempre que fez essas ações de sócios, tinha uma deficiência. Eu sempre participei como colaborador, o dinheiro de hoje era R$50 por mês, 10, 20, a cobrança. Ninguém vinha me cobrar. Uma época eu morava na Brígida do Marcácio, eu ia lá, não vai cobrar, paga aí. Tem que pagar, né? Entendeu? Agora com a internet, talvez a coisa fique um pouco mais fácil. Pouco mais fácil. Você chega mais rápido. Um controle maior, né? Exatamente. Isso. Agora, Jair, qual é o custo? Atenção, nós vamos colocar daqui a pouquinho o arquivo 25 e tem a ver com essa pergunta que eu vou fazer com você. Um chute assim, porque é muito difícil fazer essa pergunta, você ter esses números em mãos, né? Mas é caro administrar o estádio Jaime Sintra hoje? Olha, na situação que está o estádio, é caro. Manutenção, luz, porque água, o nosso IPTU. Estádio hoje é um estádio velho. Velho. Que não tem uma manutenção preventiva. Não tem uma manutenção. Então, o custo é alto. Muito alto. Mas eu não sei dizer para você o número que nos daria a possibilidade. Nós sabemos, por exemplo, tem aquela faixa do fundo, do fundo, que está interditada, que a gente precisa colocar ali aproximadamente R$400 mil. Que é o espaço da torcida visitante ali. Exatamente, que é mais ou menos R$400 mil. Mas esse não é um problema só do Paulista. Trefilho de Jair, amigos do Lance Livre, as imagens que nós vamos ver agora, nós vamos colocar no arquivo 25, da Galo Vídeo, uma edição do Trefilho. O dia que o Paulista, quando disputava a Série B, foi até o Estádio dos Aflitos. Perdeu para o Náutico, tudo bem, mas para colocar um jogo que perdeu para o Náutico, mas é o gancho dessa pergunta que você vai responder daqui a pouco. O Estádio dos Aflitos é tão ou mais velho que o Jaime Sintra. E estava um cacareco. O Estádio dos Aflitos será demolido, porque a Arena Pernambuco vai ser usada em parceria do Náutico, poder público e poder privado. Vamos ver no arquivo 25, o Estádio dos Aflitos, um dia o Paulista jogou lá. Nós estivemos acompanhando esse jogo. E agora já não vai ter mais o Estádio dos Aflitos. Coloca no arquivo 25. Estádio dos Aflitos, região central de Recife. Para mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série B. Bom público no Estádio dos Aflitos. Para Náutico. Clube Náutico Capibaribe contra o nosso Paulista Futebol Clube. Vem contra-ataque agora do Galo para chegar na frente. Prepara o Christian. Ele chutou direto ao gol. Golaço, golaço! Christian! Pro povo pernambucano sentir o gosto da bomba do Christian. Escapa o Náutico, chegou na cara do gol, tirou do Bracali, voltou a bater o gol. É do Náutico. Tá empatado o jogo nos Aflitos. Um para o Paulista, um para o Náutico. Todas as bolas passando pelo Davi. Posição normal. Chega o Náutico. Prepara. Vai bater. Tocou. Olha o gol. Gol!
do Náutico. 2 para o Náutico, 1 para o Paulista. E vem aí o segundo tempo, bola rolando, mais 45 minutos para o Paulista. Pelo menos buscar o gol de empate e não sair derrotado aqui. É roubar essa bola e buscar o contra-golpe. O Náutico chegou com perigo, clareou, bateu cruzado, olha o gol. Gol! É do Náutico. A bola desviou no meio do caminho. Indefensável para o goleiro Rafael Bracali. É o terceiro gol do Náutico. Aldivan, camisa número 6. Náutico 1, 2, 3, Paulista 1. Tá ficando cada vez mais difícil, né, Galo? Cruzamento bem aberto, essa bola para quem chega de cabeça. Vai voltar o rebote, preparou. Boa bola, agora até o Juliano, clareou, bateu cruzado, olha o gol contra. Gol! Gol contra. Gol contra do zagueiro da equipe do Náutico. Diminui na hora certa o Paulista aos 19 minutos desse segundo tempo. Agora 3 para o Náutico, 2 para o Paulista. E parece que foi o Marcelo Ramos, zagueiro, que fez contra, hein? Vou te confirmar já já. O Náutico conquista uma importante vitória, vai a 18 pontos. O Paulista vai ficar com seus 14 e vai voltar a ficar numa situação complicada. Ai, que enrolação, hein? Obra logo, escanteio, aí já acaba o jogo, vai. Acabou. Fim de jogo nos aflitos. Náutico 3, Paulista 2. Lembra desse jogo? Lembro. O Canela? Lembro. 3-2 pro Náutico. Terminou o jogo, o nosso ônibus foi apedrejado, teve jogador nosso que parou, o ônibus parou, saiu com a briga. Tava lá com o Galo, Adilson Freire estava pela rádio também, uma edição do Trefilho. Tempo que eu curti uma de narrador ainda, né? Você achava que eu narrava bem, Trefilho? Fala a verdade. Só o saco, meio gago, mas dava melhor como comentarista mesmo? Não, como comentarista é um bom cantor, né? Mas deixa aí, por que eu coloquei esse arquivo 25? Obrigado, rapaziada, na nossa edição. O Rogério, o Roque e o menino, o Thierry, né? Que é um batalhador, apoia muito. Um abraço para vocês, gente. Está muito distante o Paulista ter uma ideia, porque o Náutico já era particular também. É muito distante isso aí, é um sonho. Um dia o Paulista ter uma parceria privada, comprando aquela área, montando uma arena distante hoje da área urbana da cidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Uma troca. Uma troca. A questão de... Ou você não abre mão do velho Jaime Sintra? Não, eu não sou. Sou saudosista, também mas sou. Não nesse aspecto. A razão tem que falar mais alto. Se aparecer alguém que faça essa troca com a gente, eu de minha parte não tenho impedimento nenhum. Eu acho que é um negócio produtivo, inclusive. Já procuraram alguma vez? Não? Já fomos procurados, mas uma grande construtora. Mas eles queriam também a outra área, mas a outra área, como não é nossa, não dá para ser utilizada, então eles deram uma recuada. Mas aparecendo, eu acho que a gente pode pensar nisso e pensar com muito carinho. Sobre o assunto, Trefilho? Era uma pergunta que eu estava até formulando, se existia essa troca, né? Pô, o pessoal tá bom do dinheiro aqui, estão construindo de prédio. Você olha que tem construção. Pô, eu acho que até uma troca assim, amistosa, né? O indivíduo lá vai buscar o seu lucro, mas vai estar favorecendo a cidade. Eu acho que todo mundo sairia ganhando. É aquilo que a gente já falou em outros programas, até mesmo com você, Liger, bater na mesma tecla, né? A gente vê o Ituano. Teve as leis de incentivo fiscal federal e estadual aprovadas por conta do estado ser municipal. Até isso o Paulista sofre, né? Mas, nesse aspecto, eu acho que é uma questão que a gente pode começar a pensar também nisso. Você já esteve
em Lins. Lins. O estádio do Linense era do Linense. Passou para a prefeitura. Passou para a prefeitura. A prefeitura se aproveitou de leis de incentivo ao esporte, do PAC, de tudo, e reformou, deu uma boa reformada no estádio. É uma praça de esporte da prefeitura. Exatamente. Que é usada para outros eventos também. Nós chegamos a apresentar uma proposta desse tipo para o ex-prefeito. E vou voltar a falar com o atual prefeito nessa situação. Agora está mais fácil, né? Não, eu acho que tem que ser, porque é muito. O estádio vai continuar sendo usado pelo Paulista. Mas pode fazer desfile de 7 de setembro no Jaime Sintra. Pode fazer desfile de carnaval. Não é uma arena, não tem uma concepção de arena, é um estádio antigo. Mas pode ser aproveitado para outros eventos. Mas existem algumas pessoas que, até ligadas ao poder público... Que torcem contra. Não é que torcem contra. Mas tem gente que torce contra também. Não, sim, tem gente que torce contra em todos os sentidos. Mas algumas pessoas ligadas entendem que isto não é... Pode ser a solução para o Paulista hoje, mas não é no futuro. Por quê? Porque hoje, vamos fazer a suposição, a prefeitura desapropria aquela área, vai pagar o Paulista, tudo. Esse dinheiro vai ser utilizado no futebol. Mas eu não estou falando de desapropriação não, Dejair. Eu estou falando da prefeitura, eu digo, qual o termo correto? Me fugiu aqui. Ela administrar por um período a manutenção do estádio e usar. Também é uma ideia. Comodato, o Paulista não vai se desfazer da área. Então, deixa eu só complementar. Então, nesse aspecto, essa pessoa que eu conversei, ele falou assim, eu gostaria até que a gente conseguisse, através de leis de incentivo, fazer o aporte de recursos para a manutenção não só do estádio, mas do próprio clube. Que aí é uma coisa que você sabe que vai entrar indefinitivamente. Então, nesse aspecto. Né? Então, eu acho que tudo isso são propostas que podem ser feitas para o poder público. Jair, Trefilho, prepare a última pergunta. Se a gente ficar aqui, nós vamos até mais 3 horas de programa, porque o assunto é apaixonante, é paulista. E com um amigo desse, com uma figura que realmente eu respeito muito, o assunto vai longe. Mas uma última pergunta da minha parte, o Trefilho prepara a sua aí também. A gente faz parte da equipe de esporte da Rádio Difusora, do Adilson Freire, e o Cobrinha, com muita credibilidade, traz o noticiário do Paulista. E diariamente noticia que tem 34 atletas profissionais preparando para a Copa Paulista. Ricardo Clebinho, treinador de preparação física, pessoas honestíssimas, Kleber Silveira Franco, Carlão, treinador de goleiros, né? Mas como que vai se manter toda essa rapaziada, dinheiro de manutenção, pagamento de salário, comida, para uma Copa Paulista que sai do nada para lugar nenhum, Dejair? Veja, aquilo que eu estava falando na pergunta do Trefilho. A nossa proposta é esse projeto de sócio-torcedor e o empresário amigo do Paulista, é que com isso a gente consiga recursos para administrar essa Copa Paulista, administrar o Campeonato Paulista do ano que vem. A estrutura operacional. Ali, operacional, né? do Paulista Futebol Clube. Por enquanto, contando com o ovo sem a galinha, Trefilho. Eu acho que desse sócio, desse empresário parceiro, empresário não sei o que, ele pode entrar até não com numerário, ele pode entrar com permutas. Até o supermercado Zé Mané dá lá arroz, dá feijão, dá batata, dá não sei o quê. E isso um dia foi desprezado pela Parmalat. A lavadeira lava uma roupa. Dando uma fechada nesse projeto do sócio-torcedor, porque não é só dar o ingresso, a facilidade do ingresso. Tem uma contrapartida. Uma outra contrapartida. Nós estamos fazendo contato com alguns comércios da cidade, tudo, para quê? Então, o Trefilho tem uma loja de bicicleta. Vamos sortear uma bicicleta nos jogos? Não. Um desconto, né? Ele vai dar um desconto. Eu sócio do parceiros, né? Então, também tem isso. Nós estamos fazendo contatos com algumas empresas. Muito bom. Para fazer... Aproximar. Porque na verdade, nós estamos estourando no horário, porque na época da Parmalat tinha aquele pequeno comércio que ajudava o Paulista. Eu cito algumas empresas aí, como sempre, né? Supermercado Elias,
hoje a 7 materiais elétricos, a Uniodonto já colocou placa lá no estádio também. Sem dúvida. Como foi com a Passarela, eu acho que a Passarela podia voltar, ajudar o Paulista também, tentar parar as arestas, trazer pessoas que realmente gostam do Paulista de volta, mas que um dia foi desprezado pela Parmalat. A Parmalat falou, limpa tudo, nós não precisamos desse dinheiro. Nós tocamos um barco. A Parmalat foi embora, ficou o quê? Mas esse é o passado. Quem está também se apurriando com esse Parmalat também, vai caçar sapo também, né? Porque, pô, já foi. A Parmalat já era e agora é de Jair, é a gente que está aqui. É o Paulista. É o Paulista. Se ficar falando, um pouco de desculpa também, eu acho. Que é um pouco de desculpa. Jair, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez. É sempre um grande amigo da casa. O Lance Livre está aqui no Canal 25. E eu deixo aqui a sua fala final e muito obrigado pela sua presença. Viu? Olha, Rivalha, eu agradeço o convite que vocês fizeram, me coloco sempre à disposição de vocês, tudo. E você falou o nome de um empresário, que o seu Dito Elias. O seu Dito Elias está junto com a gente, ele tem nos ajudado. Outras empresas que se afastaram do Paulista, como o caso da Passarela. Nós nunca brigamos com ninguém. Nós estamos abertos. O Paulista é nosso, não é meu. Os homens passam, a entidade fica. Exatamente. Amanhã eu não vou estar no Paulista. Certo? Eu gostaria que essas pessoas voltassem a ajudar o Paulista com o trabalho. Se não morre. Exatamente. Obrigado, Dejair. Um grande abraço, Trefilho. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia e até a próxima. Semana que vem estamos trabalhando mais uma vez. Com novidades já de jogadores contratados pelo nosso presidente. Se Deus quiser. Obrigado, gente. Obrigado a todos pela sua audiência. Nós chegamos ao final aqui do Lance Livre, aqui no Canal 25. Nós voltamos na semana que vem. Obrigado, Marcão Medina, na produção da Elisete Furlan, com a direção do Johnny Carreiro. Obrigado, beijão para minha família, os meus pilares, os meus filhos e minha esposa Adriana. Obrigado você pela sua audiência. Um abraço, fique com Deus, gente.